O filo apicomplexa reúne parasitos intracelulares obrigatórios que representam alguns dos maiores desafios médicos da nossa história. Para entender de verdade a devastação clínica causada por agentes como o Plasmodium e o Toxoplasma gondii, a gente precisa olhar para a principal arma biológica deles. Todo o processo patológico, desde aquela infecção inicial até uma falência de múltiplos órgãos, começa com uma maquinaria de invasão celular de precisão literalmente nanométrica. Vamos direto ao ponto para desvendar isso. A base de todo o sucesso biológico desses patógenos está no complexo apical. O papel estrutural desse complexo é garantir a entrada no citoplasma do hospedeiro, mas sem causar a lise celular imediata, o que seria um desastre para o próprio parasito. Funciona assim. O conoide atua como uma estrutura mecânica para o reconhecimento e a fixação na membrana da célula-alvo. Assim que ocorre o contato, entram em cena as micronemas, que são organelas secretoras. A função delas é liberar o coquetel de proteínas de invasão diretamente na membrana plasmática do hospedeiro. Isso altera na hora as propriedades lipídicas e estruturais da célula. Ou seja, não é só um furo na membrana, é uma verdadeira reengenharia da arquitetura celular para permitir uma entrada totalmente silenciosa. Ok, vamos mergulhar a mecânica molecular exata de como isso acontece. A invasão segue uma coreografia perfeita de 4 passos. Primeiro, ocorreu o reconhecimento do alvo e a forte fixação pelo conoide. Em seguida, as proteínas secretadas pelos micronemas desestabilizam a arquitetura celular. No terceiro passo, essa membrana do hospedeiro é ativamente modificada, ficando receptiva à invasão. O resultado final, que é o mais crucial para a patogênese, é a formação do vacúolo parasitóforo. Veja bem, o parasito não fica solto nadando no citoplasma. Ele invagina a membrana celular ao redor de si mesmo, criando um compartimento totalmente protetor. É justamente essa furtividade em nível molecular que impede os alarmes de destruição da célula de serem acionados. Seção 1. Plasmodium, citoaderência e obstrução. Quando a gente aplica esses mecanismos de invasão ao sangue humano, damos de cara com o gênero Plasmodium, o grande vilão por trás da malária. Aqui, a patogenia está inteiramente ligada à mecânica de invasão dos glóbulos vermelhos. A gravidade da infecção vai depender diretamente de qual receptor molecular a espécie de plasmódio usa para invadir a célula. Por exemplo, o Plasmodium vivax precisa especificamente do antígeno DUF presente na superfície da célula. Isso restringe a invasão dele apenas a hemácias jovens, os chamados reticulócitos. Como eles são uma minoria no nosso sangue circulante, a carga parasitária total fica limitada, geralmente batendo ali na casa de menos de 1%. Agora, o cenário muda completamente de figura com o Plasmodium falciparum. Ele utiliza receptores baseados em gliconforinas, que estão presentes de forma ampla em hemácias de todas as idades. A ausência dessa restrição molecular permite uma expansão exponencial da infecção, o que explica porque a espécie falciparum causa uma doença muito mais letal. Isso que estamos vendo ilustra brilhantemente o resultado dessa diferença na capacidade de invasão. Nos esfregaços sanguíneos, ficam claras as formas do parasito se desenvolvendo ativamente e consumindo os nutrientes da hemácia. No caso do Plasmodium falciparum, essa habilidade de invadir qualquer hemácia resulta em uma hiperparasitemia implacável. Esse crescimento intenso dentro do eritrócito não só esgota a energia da célula, mas também tira a complacência da membrana dela. O eritrócito fica rígido. E é exatamente essa rigidez celular que prepara o terreno para eventos circulatórios que são simplesmente catastróficos para os órgãos do paciente. O grande problema é que o dano macroscópico da malária grave não vem só da destruição direta das hemácias, mas da forma como o parasito manipula geneticamente a membrana delas. O Plasmodium falciparum exporta uma proteína chamada PFMP1 direto para a superfície da hemácia infectada. Essa proteína forma pequenas protuberâncias na membrana, os famosos knobs, que funcionam literalmente como um velcro molecular. Essas estruturas se ligam fortemente aos receptores das células endoteliais nas vênulas pós-capilares, num processo que a gente chama de citoaderência. Essa ancoragem toda tem um propósito biológico inteligente: sequestrar os eritrócitos nos pequenos vasos para que eles não passem pelo baço e não sejam destruídos pelo nosso sistema imune. O efeito colateral letal disso é que essa citoaderência bloqueia fisicamente a microvasculatura em órgãos vitais. O fluxo sanguíneo é interrompido, levando invariavelmente a uma hipóxia profunda nos tecidos e, consequentemente, a uma grave acidose lática. Agora, o que é realmente impressionante nessa cascata que leva à inflamação sistêmica é o exato momento em que o esquizonte se rompe. Quando as hemácias explodem para liberar uma nova geração de parasitos, elas lançam uma enxurrada de detritos celulares na circulação.
E aqui entra a causa de tudo. Entre esses detritos estão o glicosio-fosfatídeo inositol, ou simplesmente GPI, e a hemozoína, que é o pigmento gerado pela digestão da hemoglobina. A hemozoína carrega o DNA do parasito e ativa imediatamente os receptores TL9 nos macrófagos do nosso sistema imunológico. Essa ativação é o gatilho perfeito para uma tempestade inflamatória aguda, marcada por uma liberação massiva de fator de necrose tumoral alfa, o TNF-alfa. É exatamente essa tempestade de citocinas inflamatórias, somada àquela obstrução vascular que acabamos de discutir, que causa o quadro de febre intensa, hipoglicemia e a falência de múltiplos órgãos que vemos no paciente. Seção 2. Toxoplasma, vacúolo e endodiogênia. Tirando o foco da corrente sanguínea e indo para os tecidos sólidos, encontramos outro mestre indiscutível da invasão, o Toxoplasma gondii. Para sobreviver dentro da célula, ele usa estratégias furtivas incríveis para evitar a maquinaria imune do hospedeiro. Lembra do conceito do vacúolo parasitófero que falamos antes? No caso do toxoplasma, a função estrita desse vacúolo é puramente de sobrevivência. Através daquelas secreções das micronemas, o parasito modifica estruturalmente a composição da membrana desse compartimento, tornando a vesícula essencialmente invisível para o sistema de reciclagem da célula hospedeira. O resultado tem uma elegância letal. Os lisossomos da célula, que estão carregados de enzimas digestivas prontas para destruir invasores, simplesmente falham em se fundir com o vacúolo. O toxoplasma cria, na prática, um microambiente seguro e impenetrável no meio de um território hostil. Bem seguro no seu vacúolo impenetrável, o toxoplasma começa a se replicar de forma assexuada num processo bem peculiar chamado endodiogenia. Em vez de simplesmente se dividir no meio, como a maioria das bactérias, o parasito orquestra uma duplicação interna perfeita do próprio núcleo e das organelas críticas. Isso gera duas células filhas que vão crescendo e amadurecendo simultaneamente dentro da membrana da célula-mãe. E o ponto mais importante, durante todo esse processo interno, a nova geração retém intacta aquela maquinaria invasiva, o complexo apical. Esse ciclo frenético culmina na formação de dezenas de novos parasitos perfeitamente armados, que acabam causando a lise, o rompimento da célula hospedeira, garantindo a sua rápida dispersão pelo tecido-alvo. Esse ciclo constante de invasão, replicação e lise celular é a marca registrada da fase aguda. E as formas do parasito que se multiplicam tão rápido assim e causam toda a destruição são os taquizoítos. Mas o sistema imune logo percebe o estrago e começa a colocar uma tremenda pressão imunológica em cima deles. Para fugir da morte certa, o toxoplasma muda radicalmente a própria biologia e se converte em bradizoítos. Estas são formas metabólicas de crescimento muito, muito lento, que se agrupam formando cistos nos tecidos. Esse contraste é a chave para entender a patologia da doença. Enquanto a fase de taquizoíto causa destruição aguda e a inflamação clínica, a forma de bradizoíto garante que a infecção se torne crônica. Como o parasito tem um neurotropismo fortíssimo, ele vai estabelecer esses cistos imunes primariamente no tecido muscular e nas células neurais do cérebro, onde podem ficar silenciosos, literalmente para o resto da vida do indivíduo. Vamos avançar para ver como isso funciona na dinâmica sistêmica de uma infecção. Tudo costuma começar no trato digestivo, quando há a ingestão acidental de oocistos ou cistos teciduais em água ou alimentos contaminados. Assim que eles penetram nas células do epitélio intestinal, os parasitos se diferenciam rapidamente naqueles taquizoítos extremamente agressivos e se disseminam pelo sangue e pela linfa para o corpo inteiro. Só que quando as células T e os anticorpos neutralizantes começam a atacar pesado, esse forte estresse imunológico força os parasitos sobreviventes a fugirem. Eles migram para tecidos de menor vigilância imunológica para não serem eliminados. É exatamente essa fuga imune que origina os cistos crônicos da fase latente. Seção 3. Toxoplasma, subversão imunológica. É absolutamente vital compreender que a cronificação da toxoplasmose não é de forma alguma um fracasso do sistema imune. É, na verdade, um cabo de guerra molecular exaustivamente calibrado. Naquela fase aguda de ciclo lítico, citocinas pró-inflamatórias como o interferon gama, o TNF-alfa e a interleucina 12 estimulam macrófagos e os temidos linfócitos TCD8+, a destruírem as células infectadas de forma voraz. Só que existe um dilema biológico monumental aí. Se o sistema imune aniquilar todos os parasitos, a linhagem do toxoplasma acaba ali. E se o parasito for agressivo demais, ele mata o hospedeiro precocemente e perde o seu único veículo de transmissão para
para novos indivíduos. Para resolver esse impasse formidável, moléculas vindas direto do vacúolo parasitóforo interferem ativamente nas vias de sinalização celular do macrófago para induzir um perfil imunológico TH2, que é fortemente regulatório, secretando interleucina 10 e TGF-beta. Essa subversão elegante reduz a inflamação. O parasito evita ser completamente eliminado, mas ao mesmo tempo garante que a resposta sistêmica não acabe matando o hospedeiro. Seção 4. Coccídeos. Destruição do epitélio intestinal. Para fechar essa análise da patogenia, vamos focar agora no bloco de lesões anatômicas focais, os coccídeos intestinais. Patógenos do dia a dia, como o Cryptosporidium e a ciclospora, concentram o seu maquinário de invasão diretamente nos enterócitos, que são justamente as células fundamentais de absorção do intestino delgado. Assim como os seus primos apicomplexa, eles também invadem ativamente o ambiente intracelular dessas células, e o desenvolvimento massivo do parasito dentro do enterócito acaba por induzir uma inflamação crônica local brutal e a morte direta da célula. Isso gera uma alteração morfológica devastadora do epitélio do intestino. O resultado clínico imediato de todo esse dano estrutural e morte celular é um quadro severo de diarreia aquosa. O ponto de ouro dessa fisiopatologia é conectar essa invasão em nível celular à mecânica macroscópica de uma desidratação maciça. Como os enterócitos estão sendo destruídos de forma contínua, as vilosidades intestinais encurtam drasticamente, um processo clássico chamado de atrofia das vilosidades. Sem essa estrutura alongada, o intestino perde essencialmente toda a sua área de superfície funcional. Ele não consegue mais absorver nutrientes, água e sódio, e ainda de quebra, perde as enzimas da borda em escova essenciais para a digestão fina de carboidratos. Para tentar salvar o tecido dessa catástrofe absortiva, a mucosa aumenta a produção de células novas nas camadas mais profundas, resultando em uma forte hiperplasia das criptas. Mas tem um problema letal aí. A função basal dessas criptas hipertrofiadas é a secreção. Elas começam a bombear ativamente íons cloretos direto para a luz do intestino e a água vai junto por osmose. Então temos aqui a tempestade perfeita, a perda total da capacidade de absorver fluidos, que é somada a uma secreção exagerada de líquidos das próprias criptas. Essa via de mão dupla disfuncional materializa perfeitamente a diarreia clínica profusa. Analisando de perto essa impressionante densidade técnica, desde a perfeição evolutiva da citoaderência para burlar a destruição no baço, até a reengenharia silenciosa do vacúolo parasitóforo para driblar completamente os lisossomos, fica muito claro que a patologia não é de forma alguma um acidente biológico. Ela é o subproduto direto e eficiente de uma maquinaria genética lapidada por pressão seletiva ao longo de milhões de anos de evolução. Quando a gente para e considera a precisão nanométrica incrível que o filo apicomplexa possui para garantir a própria sobrevivência celular, essencialmente sequestrando e reescrevendo do zero as estruturas moleculares complexas que mantêm as nossas próprias células vivas, uma pergunta acaba se tornando muito instigante no estudo dessa interação patógeno-hospedeiro. Será que os organismos multicelulares complexos estão mesmo no topo da biologia como a gente imagina? Ou na visão desses parasitos implacáveis nós somos meramente biomas transitórios, controlados e manipulados em nível molecular de uma forma que nós mesmos mal conseguimos friar? É uma bela reflexão sobre o impacto invisível e avassalador desses mestres da biologia celular.